Nova fase do grupo Transição Planetária com Dimene. A tônica do despertar, 48ª mensagem. Hermetismo. Hermetismo é a doutrina de axiomas e enigmas místicos criada por Hermes Trismegistus. Forma de pensar nascida no Antigo Egito, cujo pai, se é que de fato existiu, era chamado mestre entre os mestres. Seu nome era Hermes Trismegistus. A ele também cabe a paternidade sobre todas as ciências ocultas. O uso de parábolas e frases incompreensíveis, comuns entre os mestres ocultistas, levou muitas pessoas a desconfiar das verdades proferidas pelas escolas de mistérios. É claro que falar por parábolas não compromete, pois oculta várias verdades, mas, na ocasião, os mestres em ocultismo afirmavam que suas mensagens só seriam compreendidas pelos eleitos. O país das pirâmides guarda os segredos mais importantes sobre o hermetismo, o próprio nome já diz, hermético, fechado. Supõe-se que Hermes Trismegistus, ou Mercúrio como também era chamado, viveu no Antigo Egito por volta de 2700 a.C., período marcado pela dominação íxia e pelo nacionalismo. Os preceitos herméticos estão espalhados por todos os países como Índia, China, Japão, Egito, Grécia e muitos outros. Esta doutrina, que é a raiz do ocultismo, tem como base a Cabala hebraica, em cujo norteamento a palavra tem 3 interpretações: informação textual, informação incógnita e informação simbólica. A Cabala foi muito utilizada pelos judeus, em especial por Moisés e por Jesus Cristo, uma vez que seus discursos eram proferidos na maior parte do tempo mediante parábolas e frases com duplo sentido. No Egito de Hermes, deificado como Thoth, deus da ciência e protetor dos escribas, não era diferente. Existiam 3 formas de escrita: hieroglífica, a escrita sagrada; hierática, mais simplificada, conhecida pelos escribas; e a demótica, escrita popular. Quando as referências eram ocultistas e de nível muito elevado, utilizava-se a escrita hieroglífica. Assim, a população não conseguiria traduzir ou entender. Olhando sob esse prisma, podemos dizer que o Egito, de um modo ou de outro, adotava a Cabala em sua raiz, já que as interpretações do que era dito tinham 3 significados. A análise do idioma egípcio e das grandes obras só se iniciou efetivamente com Champollion, que, durante as invasões de Napoleão Bonaparte, encontrou e decifrou a Pedra de Roseta contendo os 3 alfabetos. O hermetismo baseia-se em 7 princípios: A. Mentalismo. B. Correspondência. C. Vibração. D. Polaridade. E. Ritmo. F. Causa e efeito. G. Gênero. O hermetismo não foge ao que hoje vemos como o mais avançado misticismo. As origens são as mesmas, as bases são idênticas. Não ocorreram mudanças conceituais em mais de 5.000 anos, então cabe-nos afirmar que uma filosofia que transcende ao tempo é divina. Analise a seguir o parágrafo de onde foram extraídos os 7 princípios. Tudo é mente. O que está acima é como o que está abaixo. Nada está parado ou está idêntico ao que foi um segundo atrás, tudo está vibrando. Tudo é dual, até o homem, pois é holístico. Tudo tem ritmo, constante, fluxo e refluxo. Toda causa tem um efeito, ação e reação. Apesar de dual, tudo tem um eixo e um gênero, seja ele a energia que for. O ocultismo, independente do que alguns pregam, tem base sólida, filosofia inquestionável e uma dinâmica acima das estabelecidas cientificamente. Nossa raiz é tão profunda que se perdeu no espaço e no tempo. Dos deuses aos humildes, muitos foram os que se depararam com a verdade. Acredite, o misticismo é tão cristão, tão verdadeiro, que desde a mais remota idade de sua existência, sempre pregou a união entre os homens e o fortalecimento das relações fraternas. A única diferença entre o místico e o religioso convencional é que nós não tememos Deus, pois o conhecemos. O místico é aquele que acredita poder ser o agente modificador do mundo. Portanto, é alguém que se acredita capaz de criar sempre e conservar eternamente. Fonte: obra de Rogério Sidaoui, O Manual do Místico, 2002. Que possamos nos familiarizar de forma consciente com os 7 princípios herméticos e compreender como funciona o universo e cada ser vivo. Carinhosamente, Dilmene.